Luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os demais. Que assim seja. Vamos Sala lá. aberta. A proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre esse garotinho aí, Pequeno Príncipe. Um livro singelo, pequeno, mas com grandes ensinamentos, né? A ideia de hoje foi isso mesmo, trazer aí os ensinamentos desse garotinho para nós. Uma frase que é clássica dele, que a gente sempre se recorda, está sempre na TV, sempre na internet. Ele diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Nessa frase, ele começa a nos chamar para o mundo interno, para o nosso santuário interno, mostrando que o recinto externo ele está aí, mas o essencial mesmo é o interno. É cuidar do nosso interno, aprofundar no nosso autoconhecimento para a gente poder conhecer melhor o nosso mundo. Essa é uma das principais frases do livro. E até hoje, né, produz puras e profundas reflexões. Assim como toda a sua obra traduzida para centenas de idiomas. O autor, Antoine de Saint-Exupéry, nasceu em Lyon, na França, em 29 de junho de 1900. Era o terceiro filho do conde de Saint-Exupéry e da condessa Marie, família aristocrática empobrecida. Estudou no Colégio Jesuíta de Notre-Dame e outros colégios da Suíça. As frases famosas dele: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quando mais se dá, mais se tem. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens compram tudo pronto nas lojas, mas como não há loja de amigos, os homens não têm amigos. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com o obstáculo. No mundo em que se faz desertos, temos sede de encontrar amigo. Essas são as principais frases que o autor deixou para nós. E uma que a gente vai começar a estudar é essa aí: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. No livro, né, A Voz do Silêncio, traz a seguinte informação para nós: antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso. Como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E então, ao ouvido interior, falará a voz do silêncio. Então, a frase que ele traz para nós é isso aí: o falador silencioso, que é o próprio coração, o falador interno. Né? Ele traz aí uma forma de lapidarmos o exterior, voltar do interno. Que, como ele diz aí, só se vê bem com o coração. O essencial está invisível. A gente só vê o mundo externo. Né? A gente só vê o mundo que hoje ficou famoso, né? A frase fake news. A gente não vê. A gente está vendo o que é o irreal do lado de fora, ao invés de ver a realidade, que é o que está por dentro. Uma parte que ele começa já a trazer para nós o ensinamento já está na dedicatória. A dedicatória dele é singular. A Leão Verte. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Perdão, né? Já começa pedindo um perdão no livro por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tem uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possui no mundo. O melhor amigo dele hoje
né? Seria uma pessoa grande. Tem outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Então, ao mesmo tempo que ela é grande, ela tem um coração aberto para compreender. Tem ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então este livro à criança, que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram uma criança, mas poucas lembram disso. Corrijo. Portanto, dedicatória a Leon Verte, quando ele era pequenino. Então, ele está trazendo para nós a criança, né? A pureza, aquela vontade de conhecer o mundo, o desejo de fazer perguntas, o porquê, o que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Né? Depois que vira grande, paramos de fazer as perguntas, o que é, quais os nossos desejos. Então, é isso aí que ele está trazendo para nós. Né? Que é grande, parou de fazer as perguntas da vida, parou aquela sutileza, beleza da florzinha. Ele leu um livro, e nesse livro falava sobre as aventuras na selva e os animais na selva. Então ele traz para nós o primeiro mistério do livro, o mistério do interior da jiboia. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu primeiro desenho, número 1, era assim, esse desenho. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei o meu desenho me fazia medo. E responderam-me, por que um chapéu me faria medo? Ele desenhou uma jiboia e ninguém viu. Ninguém estava vendo a jiboia que tinha comido um elefante. A pessoa só estava vendo a casca, o que estava por fora. Não estava olhando o que estaria por dentro. Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo o elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim, o elefante dentro da jiboia, muito claro. As pessoas grandes me aconselhou deixar de lado as jiboias abertas ou fechadas e dedicar de preferência à geografia, história, cálculo e a gramática. As pessoas grandes que pararam de fazer perguntas, que se bloquearam para o mundo, não estavam vendo a realidade, o essencial, que o essencial estava dentro da jiboia. A jiboia digerindo o elefante. Crescemos e paramos de enxergar o que estaria oculto. Né? E estamos aí, buscando entender o que está oculto para nós, para podermos enxergar de uma maneira com o coração. Como diz o Sandro, a teosofia está na prática. Nós estamos buscando isso aí, enxergar o que está por dentro. Aí ele continua narrando. Quando eu encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1. O que seria essa pessoa esclarecida? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que busca um conhecimento, uma pessoa que quer conhecer mais o interior do que o exterior. Deixar de olhar só a casca, olhar o que tem por dentro. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma, um chapéu. Ninguém estava vendo o interior, só queria ver a casca. Então, eu não falava nem de jiboia, nem de florestas, nem de estrelas. Colocava-me ao seu nível. Falava de bridge, golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Infelizmente é assim. Assim não está a nossa sociedade, assim nós estamos. Nós estamos o que ele viu, portanto, lá no deserto. Não temos mais a vontade de descobrir o mundo. E vivi, portanto, só. Sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até um dia em que uma pane no meu motor do avião fez um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Algumas coisas quebraram no motor, e quando não tinha comigo nem mecânico, nem passageiro, preparei para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Então ele vai trazendo alguns números importantes também para a gente pensar. Mas ele demonstra para nós a casca. Né? Esse capítulo é muito importante, ele demonstrando a casca. Nós estamos só olhando o exterior
em vez de olhar para o interior. Aí ele se sente sozinho, está no mundo sozinho. Até que aparece esse príncipezinho, esse pequeno príncipe, no meio do deserto. Deserto. Deserto é aquilo que não tem nada, que não tem flor, não tem árvore, não tem água. Esses príncipes somos nós, buscando resposta para a vida material, para onde iremos e por quê. E ele pede singelamente, por favor, desenhe-me um carneiro. Essa é a primeira fase do Pequeno Príncipe. Ele não dá bom dia, não dá nada. Desenhe-me um carneiro. Aí o autor fala para nós, quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Aparece Pequeno Príncipe. Depois nós vamos pensar por que Pequeno Príncipe. E aí que começam as descobertas e investigações da vida humana, em que nós devemos questionar as coisas mais simples da vida, com pureza e ingenuidade. O príncipezinho havia deixado seu pequeno planeta, onde vivia apenas com uma rosa vaidosa e orgulhosa. Em sua andança pela galáxia, conheceu uma série de personagens inusitados. Talvez não tão inusitados para as crianças. Um rei, que pensava que todos eram seus súditos, apesar de não haver ninguém por perto. Um homem de negócios, que dizia muito sério e ocupado, mas não tinha tempo para sonhar. Um bêbado, que bebia para esquecer a vergonha que sentia por beber. Um geólogo, que se dizia sábio, mas não sabia nada de geografia do seu próprio país. Assim, cada personagem mostra quantas pessoas grandes, nós, se perderam com as coisas inúteis e que não dão valor ao que merecem. Isso tudo pode ser traduzido por uma frase da raposa, personagem que ensina ao menino de cabelos dourados os segredos do amor. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Me desenhe um carneiro. Primeiro carneiro, não, tá muito ruim esse carneiro. Tá parecendo doente, velho. Aí o segundo carneiro. Não, isso não é carneiro, isso é um bode, tem chifres. O terceiro carneiro tá velho. O autor, um avião quebrado, bravo, desenha uma caixa com 3 furinhos. Nossa, esse carneiro tá bom. Estou vendo ele lá dentro. Por quê? De uma caixa. É isso aí, a casca. Ele quer ver o interior. O interior está dentro da caixa, um carneiro vivo. Que é nós, namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E aí? Ele vem de onde, esse príncipezinho? Ele começa narrando aí. Vem do planeta B612. Mas por quê? Existiu, o autor narra para nós, um cientista, astrólogo, em que, num primeiro momento, com uma roupa de seu tradicional, fez a demonstração desse planeta, da existência dele, do B612. Do desenho da esquerda aí. Ele fizera, na época, uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Olha para a casca, não está olhando para o interior. Por causa das roupas dele, não deram valor para a descoberta do planeta B612. Mas 20 anos depois, o astrônomo repetiu sua demonstração num elegante casaco. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. A demonstração era a mesma. Só o personagem que mudou a roupa. Apenas uma roupa influenciou para a existência do planeta B612. E ele diz para nós, se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhe fala de um novo amigo, elas jamais informam do essencial. Não perguntam nunca qual o som da sua voz, quais brinquedos prefere, será que coleciona borboletas, tem cachorro, tem animal? Mas perguntam, qual a sua idade? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dissemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombos no telhado,
elas não conseguem de modo nenhum fazer ideia da casa. É preciso dizer de uma casa de 600 mil reais. Aí elas vão enxergar a casa. Então exclamam: nossa, que casa linda. Se eu descrever a casa, é só uma casa, mas se eu falar o valor dela, ela é bonita. Assim, se a gente lhe diz a prova do príncipezinho existia, é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque ele existe. Eles dão de ombros, nos chamam de criança, mas se dissermos o planeta de onde ele vinha, que é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidos da existência dele. No livro, que a gente estuda, não há outro caminho a seguir. A Hada nos diz o seguinte: nós estamos continuamente nos agarrando ao impermanente. O impermanente sob a forma de ideias, de apegos, sob a forma de sistemas e organizações, sob um grande número de formas diferentes. Um dos Upanishads diz que o eterno nunca pode ser encontrado quando nós agarramos a coisas perecíveis. Mas é isso que procuramos fazer. Estamos o tempo todo preocupados com as coisas que vão desaparecer. Depois ele vai trazer para nós os dramas do Baobá. Quem é os Baobás? O Baobá que vai tomar conta do planeta dele. Baobá são os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas vaidades. E ele traz para nós o seguinte: com efeito, no planeta do príncipezinho havia, como todos os outros planetas, o planeta seria nosso, nossa própria morada, nossa casa. Sementes boas, ervas boas, sementes más e ervas más. Mas as sementes são invisíveis. A gente não está vendo as sementes. Elas dormem no segredo do nosso coração, no cerne do despertar. Então, ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é uma roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. É uma virtude, uma coisa boa. Mas, quando se trata de uma planta ruim, um vício, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. A gente tem sempre um ditado: a fofoca corta na hora, antes que ela cresça. Porque depois que cresce, saiu da boca, acabou. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. Sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado de vícios. E um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Uma palavra maldita já foi dita, está no ar. Atravanca todo o planeta, perfuram com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. O que o autor está trazendo para nós? Sentimento de urgência. É urgente cuidar do baobá. É onde nós estamos indo. Às vezes a gente pensa: vou ali, vou fumar uma maconhinha. Não é nada. Daqui a pouco está num crack, daqui a pouco acaba rachando a nossa casa. É o drama das drogas. É um baobá, é uma erva daninha. E o que o pequeno traz para nós? A disciplina. Cultivar as virtudes. É o jeito de se livrar dos baobás. A virtude é uma questão de prática. Honremos a verdade com a prática, como diz HPB. E o pequeno príncipe traz para nós assim: é uma questão de disciplina. E disse mais tarde o príncipe assim: quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer os cuidados da toalete do planeta. Então é de manhã, levantou, escovou o dente, lavou o rosto. É preciso cuidar da gente, cuidar dos sentimentos da gente. Aí ele diz: é preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás logo que se distingue das roseiras, e com as quais muitos se pareçam quando pequenos, e um trabalho sem graça, mas de fácil execução. É o autolapidar, o auto-se conhecer, já fazer isso logo cedo, antes de sair de casa, para não sair de casa deixando o baobá crescer. E aí aí tem essa pequena pergunta: o que nós estamos fazendo? Nós estamos regando um baobá, um vício, ou estamos regando uma roseira quando saímos de casa? E depois ele continua, lá na frente, falando para nós: se alguém é uma flor, da qual só existe um exemplar entre milhões e milhões de estrelas,
Isto basta para que seja feliz quando a contempla. E ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. O que ele está querendo dizer para nós? Se um carneiro chega no nosso planeta, come a nossa virtude, acaba com a gente. Então, temos que estar bem fortes para segurar o carneiro e não deixar os baobás crescer. A flor, a misteriosa flor, ela traz diversos ensinamentos no livro. À noite, me colocará sob uma redoma. Faz muito frio no seu planeta. Está muito mal instalado. A rosa, a flor reclamando. De onde eu venho? Mas interrompeu súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por ter deixado apanhar numa mentira tão tola. Tossiu 2 vezes, pôs a culpa no príncipe. Viu para ventos, ia buscar, tal. Então, ela redobra a troça para infligir remorso. É uma semente que está dentro da gente, uma semente de virtude ou uma semente de um baobá. Mas é o que ela conta aí. Chegou, né, dentro da gente como uma semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Ela vem, às vezes a gente nem sabe de onde. Mas a semente está lá dentro, germinando. E o menino, né, o nosso príncipezinho, traz a reflexão. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-lo julgado pelos atos. Não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Ele traz para nós a ideia da tolerância. Às vezes a gente sai julgando pelas palavras. Mas e aí? Quais são os atos bons daquela pessoa? O que ela fez de bom para nós? Né? A Rosa ofendeu ele com as palavras. Mas ela perfumava e iluminava o planeta dele. E a Rosa traz um ensinamento muito bonito, a flor. Traz a tolerância e a disciplina. Ela diz, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Ele sai do planeta para conhecer outros mundos, saber como cuidar melhor da sua flor. Ele vai fazer as viagens. Viagens. E é composta por 7 planetas. 7 dias da semana. Tudo tem a ligação do mistério do número 7. E o primeiro planeta que ele vai é de um rei. Assim que ele chega no planeta, põe o pé no planeta, o rei. Ah, eis os súditos, clamou o rei ao dar conta do príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Então, ele traz essa frase para nós, para a gente pensar quem somos nós. Nós estamos achando que as pessoas são os nossos serviçais, são os nossos súditos. Nós somos esse rei. O príncipezinho está querendo ensinar isso daí para nós. E será que nós estamos ordenando como o rei faz? Ele diz, se ordenasse, costumava dizer que se um general transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, mas seria minha. Ele quer que um general se transforme em uma gaivota. Não tem jeito, materialmente é totalmente impossível. Então, a culpa é de quem está ordenando. É preciso exigir de cada um exatamente aquilo que cada um pode nos dar, replicou o rei, trazendo a tolerância. Né? Tem um conto budista em que um monge pega um escorpião, está no meio da estrada, pega aquele escorpião para pôr no canto, e o monge é mordido. Aí o discípulo dele pergunta, poxa, esse escorpião te mordeu? É a natureza dele, ele vai morder, eu não posso exigir uma conduta adversa do escorpião. Ele morde, ele pica. Para ele eu estou ofendendo, por mais que eu queira fazer bem, eu estou ofendendo ele. Então isso daí é o que ele diz para nós, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenar a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Se eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E
por pior que seja esse rei, esse monarca, ele traz um ensinamento para o príncipezinho, para nós. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegue julgar bem a ti mesmo, eis um verdadeiro sábio. Então, querendo ou não, por mais que esse rei seja louco, ele traz lá o ensinamento dele, que é julgar a si mesmo, mais difícil do que julgar os outros. E o segundo planeta, um vaidoso que o habita. Vai no segundo planeta, um admirador veio me visitar, exclamou o vaidor, que mal viu o príncipe. E aí, será que nós estamos sendo esse vaidoso, que precisamos ouvir elogios a todo tempo para esconder um mal que está dentro de nós? Será que tem um baobá dentro da gente, mas a gente está precisando ouvir vaidades para se sentir grande, se sentir útil para a população, útil para o mundo? Porque para os vaidosos, os outros homens são apenas admiradores. Então, vaidoso quer sempre ser o primeiro, estar bem, receber elogios a todo momento, para esconder um grande defeito. O príncipezinho quase não fica nesse planeta, vai embora muito rápido, porque ele não conseguiu suportar o vaidoso. Ele vai para o terceiro planeta. Lá habitava um bêbado. O bêbado era muito estranho. A ideia dele, muito maluca. Eu bebo, respondeu o bêbado. Aí o príncipezinho pergunta a ele, mas por que tu bebes? Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer? Mas esquecer o quê? Eu tenho vergonha. E abaixou a cabeça. Tá, mas você tem vergonha de quê? Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no silêncio. O bêbado bebe porque tem vergonha de beber. Então ele erra, comete outro erro para esconder o erro anterior. Então ele traz esse planeta para a gente pensar. Ele fica muito pouco tempo nesse planeta, mas traz exatamente para a gente pensar. Será que a gente está cometendo um erro para pagar o outro erro, um erro em cima do outro, erro em cima do erro, que não vai levar a lugar nenhum? É isso que ele está trazendo nesse planeta. Eu vou beber para esquecer que eu sou bêbado. Não tem lógica com isso. Depois ele vai para o quarto planeta. É um planeta bem diferente, que é o homem de negócios. Diferente, mas a gente conhece esse planeta. Ele está lá, um homem de negócios, há 54 anos que habita esse planeta. Só foi incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído não sei lá de onde. Fazia um barulho terrível. Eu cometi 4 erros na minha soma. A segunda foi há 14 anos, há 11 anos, por uma crise de reumatismo, falta de exercício. Eu sou um homem de negócio, não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo para passear, sou um sujeito sério, não posso passear. A terceira é a sua, portanto, 501 milhões. Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te servem possuir as estrelas? Servem para ser rico. O homem de negócio possuía as estrelas. E para que serve possuir as estrelas? Aí, o pequeno príncipe analisa e olha, esse cara raciocina igual o bêbado. Está igual o bêbado. Qual a diferença? Um faz um vício em cima do outro vício, para tentar apagar o vício anterior. Esse daí não, possui as estrelas. O que ele vai fazer com as estrelas? Porque o menino, né, o nosso personagem principal diz, eu possuo um lenço, posso colocar em torno do meu pescoço e levá-lo comigo. Eu possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas você não pode colher as estrelas. E a gente vê isso aí na rua. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Para quê? O que adianta ter um número bancário, mas você não pode usufruir do número bancário, não pode carregar contigo. Não pode utilizar aquele lenço para te esquentar no frio. Então, o homem de negócios é semelhante ao rei, sem súditos, e é semelhante ao bêbado. O quinto planeta, acendedor de lampiões o habitava. Talvez esse homem seja mesmo um absurdo. Ele apaga e acende o lampião. É um planeta pequenininho, então está sempre dando volta ao Sol.
apaga e acende o lampião. No entanto, é menos absurdo do que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócio e que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. E quando apaga, porém, é uma estrela, uma flor que adormece, uma ocupação bonita. Ele está fazendo regras, cumprindo regras simples. Acende e apaga porque alguém ordenou ele acender e ele apagar o lampião a todo momento. Mas percebemos, ele não questiona nada, ele acende e apaga sem a necessidade. E aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos cumprindo a regra da sociedade, que o correto é ir para o barzinho no final de semana, beber, e etc. Utilizar drogas, utilizar remédios faixa preta. O correto é termos depressão. Porque é o que está na nossa sociedade de modo geral. Né? O bonito hoje é ter depressão. E aí? E depois vamos para o sexto planeta, que é o do geógrafo. O que é geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio, que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. O geógrafo sabe tudo, que legal, ele tem um mapa. Ufa. Mas ele vive? Não. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geólogo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. É muito importante para estar passeando. Não deixe um instante sua escrivaninha. Porque não é o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que ele está dizendo com as flores são efêmeras? Ele não cataloga flores. Só cataloga as montanhas e os rios que vão ficar ali. Mas ele não vai lá ver o rio, se o oceano está lá mesmo. Ele só coloca no livro. Mas ele não vive. É a teosofia no livro sem a vivência, sem a prática. A mesma coisa do geógrafo. Ele sabe os livros, mas não usa o livro. O sétimo planeta somos nós. Enfim, ele chega à Terra. Ele diz, a Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, dos reis negros. Interessante, né? Por que ele traz isso em 1900? Falando dos reis negros. Trazendo, né, a unidade entre o branco e o negro. 7.000 geógrafos, 900.000 negociadores, 7,5 milhões de beberrões, vaidosos, cerca de 2 milhões de pessoas. E já me contaram que esse número aumentou, como ele diz no livro. Para dar-lhe uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade era necessário manter, para o conjunto de 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Por que ele traz esses números? Porque ele está contando esse livro para pessoas grandes. As pessoas grandes precisam dos números. Ele não pode simplesmente falar que precisava de muitos acendedores de lampiões. Precisa dar um número. Porque nós perdemos aquela sutil arte de ver com o coração. Qual é o primeiro ser que ele encontra no planeta Terra? A serpente. Ela é o início e o fim da jornada dele nesse planeta Terra. Assim que ele chega, posso ajudar? A serpente diz para ele, posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Eu posso. Eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que fala sempre em enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram esses dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas e uma florzinha à toa. Assim que ele chega no planeta, ele encontra com a serpente. Por que ele encontra com a serpente? O que o autor quer trazer com a serpente para nós? Conforme o glossário teosófico, né? O primeiro símbolo da serpente representava a perfeição e a sabedoria divina, e representou sempre a regeneração psíquica e a imortalidade. Daí o fato de Hermes ter chamado a serpente
de mais espiritual de todos os seres. Então, o príncipezinho encontra com o ser mais espiritual. Moisés, iniciando na sabedoria de Hermes, seguiu seu exemplo no Gênesis, sendo a serpente dos gnósticos, com as 7 vogais sobre sua cabeça, o emblema das 7 hierarquias dos criadores, centenários ou planetários. Daí também a serpente hindu, Ananta, o infinito, o nome de Vishnu, primeiro versículo desse Deus nas águas primordiais. Então, trouxe essa parte para nós. Outra parte lá de baixo que me chamou bem a atenção, a diferença entre serpente boa e serpente má. A primeira é a encarnação da sabedoria divina na região espiritual. A segunda, que é a serpente má, é no plano da matéria. Pois a luz astral ou éter dos antigos pagões é espírito-matéria, começando no puro plano espiritual. Torna-se mais grosseira à medida que desce, até que se converte em maia, ou tentadora, e é enganosa. Serpente em nosso mundo. Jesus aceitou a serpente como símbolo de sabedoria, e assim fazia parte dos seus ensinamentos. Então ele traz para nós aí a primeira ser que chega no planeta, encontra a serpente. E o último ser que ele vai ver também lá na frente. Depois ele vai encontrar com a raposa. Quem é essa raposa? O que ela vai representar para ele? A raposa, desde que surge, trazendo ensinamentos imemoráveis. Ela traz os ritos, a necessidade dos ritos. Dizendo que tudo tem seu momento para acontecer, plantar e colher. Tudo tem seu tempo. Sou a raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu mal posso brincar contigo, disse. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. O que é cativar? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cativar é criar laços. É o que estamos necessitando de fazer. Criar laços. Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto, inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tem necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativares, nós teremos a necessidade um do outro. Será para mim um único no mundo, e serei para ti único no mundo. A minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens se parecem também. E por isso, eu me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativares, minha vida será cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os olhos, os outros passos, me fazem entrar debaixo da terra. O que ela está mostrando isso? Ela tem medo dos homens. A raposa tem medo dos homens. Mas se ela se tornar amiga do pequeno príncipe, ela não vai ter mais medo dele. Ele vai ser um amigo para ela. Eles vão ter criado laços. Assim somos nós. Criar laços, essa necessidade de ter amigos. Quando criou os laços, a gente tem os amigos que passam a confiar. Somos confiantes. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existe loja de amigo, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Exatamente isso. Criar laços. Não tem como comprar amigos nas lojas. O leite não vem da caixinha. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. É criar laços, devagarzinho. Tu se sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva, ou te olharei como um canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto
Cada dia o laço será mais apertado. E aos pés dos mestres, em Krishnamurti, traz a nós a ideia do amor. De todas as qualidades, o amor é a mais importante. Pois, sendo bastante forte um homem, obriga-lhe à aquisição de todas as outras que, sem ele, não seriam suficientes. Frequentemente é expresso com um intenso desejo de libertar da roda dos nascimentos e mortes e de se unir a Deus. Entendê-lo, porém, deste modo, denota egoísmo e alcança apenas a parte da significação. Não é tanto o desejo como a vontade, a resolução, a determinação para produzir seus resultados. Essa resolução deve encher de tal modo a tua natureza inteira e não deixar lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para escapares à fadiga e ao sofrimento, mas para o teu profundo amor por Ele, possas agir com Ele, e porque Ele é amor. Tu, te quiseres unificar com eles, deve encher-se de profundamente de desinteresse e amor. Na vida diária, isso implica em duas coisas. Em primeiro lugar, ter cuidado de não fazer mal nenhum a nenhum ser vivo. Em segundo, vigiar as oportunidades de prestar auxílio. É isso aí, né? Criar laços. Não criar laços pensando somente em colher frutos, mas não fazer nenhum mal a nenhum ser vivo. E vigiar as oportunidades de prestar auxílio. Primeiro, não fazer mal. 3 pecados a que operam o maior dano em todos os outros mundos: a maledicência, a crueldade e a superstição. Por serem pecados contra o amor. Contra esses 3 pecados, o homem que quiser encher o seu coração do amor de Deus deve estar vigilante incessantemente. Então, temos os 3 baobás. Os 3 baobás que habitavam o planeta do Pequeno Príncipe: a malevolência, a crueldade e a superstição. Então, Krishnamurti traz para nós quem é esses 3 baobás que são capazes de destruir o planeta, né, que agem contra o amor. E por falar de amor, retornou no próximo dia para conversar com a raposa, estar mais próximo da raposa. Teria sido melhor se voltasse na mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quando mais a hora for chegando, mais eu sentirei feliz. É os ritos, o horário. É importante a celebração do horário. Lembrando que o amigo está esperando no horário que seria às 4 horas da tarde. Às 4 horas, então, eu estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso os ritos. O que é um rito? É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que o dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças das aldeias. Na quinta-feira, então, é um dia maravilhoso, que não tem um caçador. Então, é exatamente isso. Criar os ritos. Cumprir os horários, cumprir os combinados, os respeitos, para o laço ficar forte. E depois ele disse: adeus, a raposa, eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar, não se pode esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez dela tão importante. É o criar laços. Foi o tempo que eu perdi com minha rosa, repetiu, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não deverás esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Tu é responsável pela tua rosa. Tu é responsável pelo teu amigo. E quem é a raposa? A raposa é associada a um símbolo de fertilidade, que provém, sem dúvida, do seu vigor, da sua força, dos seus apetites, e também fazem delas quase todas as partes do mundo. Machos chamados dançolantes e as fêmeas provocadoras. E depois ele encontra com mais 2 seres humanos. E aí, será que esses seres humanos são
Estranhos ou são normais? Ele encontra com o guarda-chaves. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Eu divido os passageiros em blocos de 1000, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. Um rápido iluminado roncou de um trovão fez tremer a cabine do guarda-chaves. Ele se perdeu ali. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. Está todo mundo com pressa, está todo mundo indo para a direita, indo para a esquerda, mas ninguém sabe exatamente o que quer, o que está fazendo ali. E aí, essa pessoa é estranha ou essa pessoa é normal? Sabe que está correndo, mas não sabe para onde. Depois ele vai encontrar um vendedor de pílulas. Pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. Tomar-se uma pílula por semana, não é mais preciso beber água. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calculam, a gente ganha 53 minutos por semana, bebendo uma pílula, que não precisa mais beber água. O que a gente quiser. Aí o príncipezinho pensou, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, com as mãos no bolso na direção da fonte da água. O que nós estamos fazendo? Nós estamos bebendo a pílula para não poder beber água? Essa pessoa é normal ou não? Assim podemos refletir completamente que o homem utiliza de meios, nem sempre verbais, para comunicar o que realmente quer. Exupéry, o autor da obra, utilizou dessa técnica para demonstrar que é importante sempre lembrar-nos dos elos, dos sentimentos citados, amizade, amor, simplicidade. E do mesmo que fosse explicado aos adultos com palavras, não seriam compreendidos. As figuras de linguagem traduzem bem isso. Poeticamente falados, são utilizados para demonstrar o que o autor quer. O principal papel do autor nesse livro é mostrar as entrelinhas, o que quer dizer. O homem nunca percebe plenamente runa. Aliás, coisa alguma que entende por completo, como explica Jung. Então, o príncipezinho estava vislumbrando isso. É melhor eu ir lá e beber minha água do que beber uma pílula. E o deserto? O que é deserto? Deserto é aquilo que não tem nada. Imagina se nosso coração for deserto, não temos amigos, não temos com quem dividir a vida. Estamos no deserto da solidão. Mas o que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço de água em algum lugar. Até mesmo aquele ser ruim pode ter amor dentro dele. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço de água em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação na areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga. Diziam-se as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém claro, e conseguira descobrir. Nem talvez mesmo procurou. Mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Ali, existe um tesouro no fundo do nosso coração, guardado. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, disse eu ao príncipezinho, o que faz a sua beleza invisível. Tenho sede dessa água, dai-me de beber. Na frase clássica, dai-me dessa água, tenho sede, eu quero a sede. Sede do quê? Sede do conhecimento. Conhecer mais o coração. Dentro do deserto, como ele disse, tem um tesouro. Dentro da casa havia um tesouro. Ele quer beber dessa fonte, da fonte do conhecimento verdadeiro. Levantei-lhe o balde até a boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Então, o que ele está trazendo para nós? Da caminhada, do canto. Que é isso aí, é preciso os desafios para se vencer. É preciso a dificuldade para se vencer.
e era bom para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa da meia-noite, na doçura dos risos. Os homens do teu planeta, disse o príncipe Dizinho, cultiva 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. O que ele está dizendo isso para nós? Nós cultivamos, estudamos, mas não estamos encontrando o que nós estamos procurando. Porque o verdadeiro tesouro está dentro da casa e a casa somos nós. Minha casa escondia o tesouro no fundo do coração. O tesouro já está aí. E o príncipezinho acrescenta. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. O príncipezinho, em todo o livro, ele sempre fala para nós o quê? Ele sempre fala da busca interior, da busca com o coração. E Randa Munier diz que ser um teósofo significa ser livre, aprender a examinar inteligentemente, a fim de encontrar dentro de si mesmo aquele estado de pureza e austeridade. Encontrar o tesouro. Se a pessoa puder descartar as buscas e deixar de criar ilusões para si mesmo, se as pessoas não afirmam sua personalidade de maneira nenhuma, ela atinge a suprema simplicidade. Não adianta cultivar 5.000 rosas se não amar nenhuma. A simplicidade não é uma questão de vestimenta exterior ou circunstância. É um estado que surge quando a pessoa não se apega a mais nada. É esse estado de simplicidade, o samyasa, ou austeridade, que a pessoa pode descobrir a sabedoria para resolver os problemas da humanidade e fazer do mundo um lugar melhor. Há urgência de se provocar tal mudança. Não adianta, o tesouro está dentro do coração. Mais uma vez ela, a serpente, o menino príncipe conversa com ela, marcando que aquela noite seria a sua despedida do mundo material, do planeta Terra. Mas antes, diz ao aviador, eu também volto para casa. Depois, na melancólica, ele disse, é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebi claramente que algo extraordinário se passava. Apertavam os braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para deter. O aviador estava tentando segurar ele, mas não tinha o que fazer. O aviador continua. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado de estrela? Mas não respondeu. Ele não responde. O pequeno príncipe não respondeu. O que é importante, a gente não vê. A gente não vê o importante. Será como a flor. Se tu amas uma flor que acha numa estrela, é doce de noite, olha o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como a água. Aquela que desce, desde parecia música por causa da roldana, da corda. Lembra-te como era boa? Lembra? Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno para que eu possa te mostrar e encontrar a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer uma das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas as tuas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente. Então, essa é a frase de despedida do pequeno príncipe para o aviador. E o pequeno príncipe diz como será. Tu sofrerás, eu parecerei morto, mas não será verdade. Olha o que o príncipezinho está dizendo para nós, teosofistas. Eu parecerei morto, mas não será verdade. Ele está falando aqui. Será apenas uma velha casca abandonada. Nosso corpo é apenas uma casca. Uma casca de árvore não é triste. Tu compreenderás. É longe demais. Eu não posso carregar este corpo.
Este corpo é muito denso, é matéria. Esse corpo é muito pesado. Olha o ensinamento que o príncipezinho está dando para nós no final do livro. Tu sofrerás. Eu parecerei morto. Só parece que está morto. Mas a vida não acontece isso. Não é verdade que ele morreu. Apenas abandonou a velha casca. O corpo físico. Apenas a casca da árvore. Uma casca de árvore não é triste. Ela foi o veículo que ele precisou para estar ali. Tu compreenderás. A viagem é muito longe. Nós vamos para outro planeta. Não dá para carregar esse peso desse corpo. Nós vamos habitar outros locais. Novas sabedorias. Então não dá para carregar esse peso. Esse é o ensinamento que ele está dando no final. E o que o príncipe simboliza? O príncipe simboliza a promessa de um poder supremo. A primazia entre seus iguais, qualquer que seja o domínio em questão. Nas lendas, o príncipe é frequentemente vítima das feitiçarias e que transformam em monstros ou animal que ele somente recupera sua forma de príncipe sob o efeito de um amor heróico. A qualidade de príncipe é a recompensa por um amor total, ou seja, absolutamente generoso. É o que o pequeno príncipe está trazendo para nós. Está nos salvando da nossa ignorância. Está nos salvando de enxergar somente com o coração, fazendo com que nós enxerguemos com o coração. E por que o autor traz o pequeno príncipe, não traz somente príncipe? O pequeno vem para simbolizar a humildade. Ele está trazendo a humildade do pequeno, do que está em desenvolvimento, do que vai crescer, do que está crescendo. Então, por isso que chama o pequeno príncipe. E com um amor total, absolutamente generoso, se torna o príncipe. E mais qual a informação que ele traz para nós nisso tudo, nessa história? A todo momento, ele nos traz a ideia do discernimento, que é aquela parte lá do baobá. É uma rosa, uma flor ou é um baobá? Conforme orienta Krishnamurti, discernimento, vulgarmente tomado no sentido daquela distinção entre o real e o irreal, que conduz um homem para a senda, para o nosso caminho espiritual. É isso, mas é muito mais ainda, e deve ser praticado, não somente no começo da senda, porém, a cada passo que nela diariamente se dá até o fim. Então, Krishnamurti, assim como o Pequeno Príncipe, fala a mesma coisa. É preciso ter a disciplina lá no início da manhã, em termos do discernimento. Opa, o que está nascendo aqui? Está nascendo uma flor ou está nascendo um baobá? Está nascendo uma virtude ou está nascendo um vício? Entras para a senda porque aprendes que somente nela se pode encontrar as coisas dignas de aquisição. Na senda só tem as virtudes. Os vícios vão ficar para trás. E não vai ser digno de estar lá. Os homens que não sabem trabalhar para adquirir a riqueza e o poder, porém estes bens são, quando muitos, para uma vida somente, e portanto são irreais. O homem de negócio, o rei, o bêbado, o geógrafo, isso tudo é irreal, é somente com uma vida. E a gente não está aqui pensando em somente uma vida. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiverem vistas uma vez, não mais desejará as outras. Só se vê bem com o coração. E no livro ele continua dizendo, aos que batem, do irreal, conduz-me ao real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. Do irreal ao real. Os olhos estão vendo o exterior, só o irreal, mas o coração vê o real. Das trevas, conduz à luz, aos planetas que ele passa, as frases que ele encontra com a raposa para chegar até a luz. E da morte, da serpente, que ele vai para a mortalidade. Ele abandona o corpo para ir para a mortalidade. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E ele conclui o livro dessa forma. Essa é, para mim, a mais bela paisagem do mundo. E também a mais triste. É a mesma
da página precedente, mas desenhei de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na Terra e desapareceu depois. Olhem atentamente essa paisagem, para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem um dia na África através do deserto. E se acontecer, passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco, bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro e não responde quando ignoram, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixe tão triste. Escreva-me depressa que ele voltou. Meus amigos, era o que eu queria conversar com vocês aí. É o que eu compreendi do livro. É um livro que eu leio aí desde novinho, o primeiro livro que eu li, que me acompanha na caminhada aí, com frequência. Sempre lendo ele quando surge felicidade, quando surge desafio. Tem muita coisa nesse livro, mas nosso tempinho era reduzido, senão a gente ia ficar aqui uns 3 dias falando dele, que é muito ensinamento. E dei spoiler aí, quem não leu, soube do livro todo. O príncipezinho, ele é muito interessante. O que foi que você perguntou? O livrozinho. E interessante que o autor do livro, ele nem se deu conta, né? Porque ele faleceu, ele nem se deu conta do sucesso que foi esse livro, né? Ele falece um ano depois, né? É. Ele era piloto do Correio e também piloto na guerra. Passando sobre o Pacífico, o avião caiu um ano depois. Não se sabe, mas ele esteve no Brasil, na parte sul, esteve na Argentina, cruzou as cordilheiras, era um dos pilotos que era desafiado a cruzar as cordilheiras dos Andes. E já caiu algumas vezes com o avião já deu algumas panes. E ele realmente caiu no deserto. Ele realmente, quando ele escreve O Pequeno Príncipe, ele realmente caiu no deserto, o avião deu uma pane e ficou no deserto por 8 dias. Ele interessante que aí surgem essas caiu. Questões filosóficas, né? Que ele coloca aí sempre os 7, né? 7 planetas que vai peregrinando o príncipe para aprender com algumas pessoas. Eu vejo isso como o buscador, né? Buscando o sentido da vida, né? E no caso do príncipezinho, né? Que ele deixa a rosa, que ele estava já entediado com aquela rosa muito orgulhosa, e depois que ele toma todas essas lições, ele volta cheio de amor para o planeta dele para cuidar da rosa, né? E aí ele entende todo a caminhada dele, qual o sentido, né? Porque cada personagem que estava no seu planeta tinha uma função, estava perdido ali, mas estava com uma função. E aí ele volta para o planeta dele, ele e a Rosa, né? E ele ficou peregrinando, buscando um amigo, né? E aí mostra a solidão dele que caiu no deserto, né? Eu fico imaginando ele assim, estava numa solidão quando ele caiu, e ele fica sentindo a falta, a busca do amigo, e eu acho que ele foi, né, criando essa narrativa toda que fez todo sentido, e tudo em parábolas, assim, porque a gente pega cada frase e aplica na gente que a gente vê como que é real, né? É muito interessante, né? Porque quando ele está com a Rosa lá no início, ele não tem tolerância, só tem a disciplina de cuidar do planeta deles, ele sempre teve. Mas a tolerância, o amor, conhecer do amor ali com a Rosa, ele não sabia. Ele nem sabia com a Rosa. Ele não sabia se colocava redoma de vidro. A Rosa queria, não queria, ficava naquela luta. Mas depois ela entende que não, que ela precisa tolerar as largatas se ela quiser conhecer a borboleta. Essa frase é perfeita, né? É a tolerância. Para a gente conhecer a borboleta, tem que tolerar as largatas, isso mesmo. Ele vai aprendendo isso daí devagarzinho. Né? Mas é a nossa jornada do herói, né? Por isso que ele é um príncipe. Ele não é uma pessoa comum, ele já é um príncipe. Ele já está com um discernimento maior. Né? Igual nós temos nos contos infantis, que o príncipe vai salvar a rainha, vai salvar a Rapunzel, joga suas tranças de mel,
vai salvar a bela adormecida. Mas o interessante, né? Só salva com amor. Só o amor para salvar. Então, é o beijo apaixonado do príncipe que liberta a bela adormecida. É o príncipe agora com amor para cuidar da sua rosa, que tem espinhos. Ele sabe que A questão quando a pessoa está no vazio existencial, né? A causa total é a falta de afeto, né? A pessoa entra em depressão, a pessoa entra naquela melancolia, no vazio, o que está faltando? É o afeto. Então, o afeto é muito importante, já que a gente vai criando esses laços, né? Porque o amor, como Krishnamurti fala, assim, a gente ainda, não sei se a gente ainda entende esse amor nessa magnitude toda, né? Mas a gente vai criando pequenos laços, criando afetos, essa amizade, porque quando a gente cria laço de amizade, a gente sabe que o amigo vai ligar, a gente está ocupado, o amigo vai, né? O amigo está sempre ali demandando alguma coisa de nós e a gente deles também. É uma troca, porque a gente está precisando desse afeto, desse carinho, né? E é como a rosa, a gente sabe que o amigo tem espinhos. É belo, mas tem espinhos. Somos nós humanos, a rosa é nós humanos, que somos belos ao mesmo tempo, mas também temos espinhos. Ele não estava enxergando só a beleza da rosa, ele amava, era a única rosa que ele tinha. Ama a rosa, mas a rosa tem espinhos. Ele tem que aprender a tolerar os espinhos da rosa. Porque se a gente também está vendo espinho na rosa, a gente também tem esse espinho, né? Que a gente só vê aquilo que tem, não é? É isso aí que ele fala. A gente só está vendo aquilo que a gente também tem. Sim. Também tem espinhos. Aí ele vai fazer a jornada dos súditos. Na parte do primeiro planeta, o rei fala, fica aqui, tem um ratinho aqui no planeta, você pode ordenar que ele morra. Não, eu não quero matar ninguém. Então, mas você pode ordenar que ele morra, depois você desordena que ele morra. Tá, para que eu vou ordenar que morra e para ordenar que ele morra? Isso está dentro da gente, a gente fica dando ordem. Quero, não quero, quero, não quero. Não senta para fazer. O outro pedaço também que ele traz aí, o ensinamento do bêbado. Tem que beber para esquecer que bebeu. Sim, porque a pessoa... A gente estava até conversando essa questão da busca das fugas psicológicas, vamos dizer assim, né? Que a bebida é uma fuga psicológica, a pessoa não dá conta da sua dor, dos seus problemas de resolver, né? Igual o príncipezinho vai peregrinando aí para entender o sentido, mas às vezes tem muitas pessoas que se perdem nesse caminho, e aí é fuga psicológica da bebida, né? Aí o O que ele baobá, fala do bêbado aí? Qual que é a frase que ele deixa da filosófica do bêbado? o Você bêbado lembra bebe aí? para esquecer. Ele bebe para esquecer. Ele fala que o bêbado é esquisito. Ele bebe para esquecer. Esquecer que tem vergonha. Essa é a frase. Esquecer de si mesmo, né? Esquecer da própria vergonha dele. Sim. Ele tem vergonha de beber. Tem vergonha dele próprio. Essa é a vergonha. Eu bebo, respondeu o bêbado. Mas por que você bebe? Para esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber, concluiu o beberrão. Encerrou-se definitivamente seu silêncio. Momento em que o príncipezinho vai embora do planeta. Ele tem vergonha porque ele bebe. Tem vergonha dele mesmo. Mas comete o mesmo erro. Ele não dá um passo para sair do erro. Continua no mesmo erro. O baobá cresceu, rachou o planeta. O príncipezinho fala que todo dia, depois do toalete da manhã, limpar o planeta. Tem vulcões no planeta dele também. Os vulcões podem entrar em erupção a qualquer momento. Somos nós, né? Os nossos animais internos, que podem explodir a qualquer momento. Na parte que ele traz também, a parte dos vulcões. E aí, será que nós vamos explodir um dia? Nós vamos acordar e já acalmar o vulcão, limpar o vulcão? Ou nós vamos com nervosismo para a rua, já sair de casa buzinando com o carro, avançando, correndo? É logo depois do toalete da manhã. E limpar os baobás, olhar a semente. Qual semente que está crescendo dentro de mim? É a semente da flor ou é a semente do baobá? Essa é a parte que ele traz para nós também. Eu queria só destacar duas partes rápidas aí, que é
quando você colocou que a senhora Rada, uma parte do livro dela, né, no alto caminho a seguir, e na última frase desse texto, um deles aí, que ela fala que não há o que esperar, a pressa para se fazer isso, né? Essa mudança interna. Vou devagar porque tem pressa, né? Alguém já disse essa frase também. E às vezes a gente pode ter chegado num grupo de teosofia, ou ser simpatizante, ou ser membro, e não entender se isso tem pressa ou não. A gente pode ficar em dúvida sobre isso, se eu tenho a vida toda para seguir nisso, né? Ou não. Mas a gente vê pelo andar da carruagem aí que há uma pressa nisso aí, uma pressa de não se perder tempo, né? De não se perder a encarnação, inclusive. Se você chegou até aqui, você está dentro disso. Eu acho que é isso que ela se refere, que há uma pressa de fazer a mudança. Se não há pressa, algo acontecerá que te apressará. Eu não cheguei de graça aqui, o Sandro não chegou de graça aqui. Eu precisei passar por um acidente automobilístico para chegar aqui. Não foi de graça. O Sandro estava andando pela rua e viu isso e ficou até aqui 22 anos. Não. Houve um preço a se pagar. Houve uma conquista a ser feita. Quando a gente fala a tradição, a literatura teosófica enumera que são em torno de 65 mestres, é muito pouco isso. É quase nada. Quando se fala em 7,8 bilhões de encarnados e no total de todos os planos 60 bilhões de almas, 65 pessoas não é nada, né? Então há uma pressa de chegar nisso. Por isso caminho devagar. Porque não é garantido que na outra encarnação eu vou ter acesso a isso. A menos que eu me envolva profundamente, faça essa mudança interna e comece a caminhar por mim mesmo, com o meu olhar. Eu digo que a teosofia não está em livros, nem a própria filosofia está em livros. Ela está na prática que a pessoa faz. A própria filosofia acadêmica não está em livros. Ela está na prática que a pessoa tem. Então, se eu vou protelando isso, deixando para depois esse autoconhecimento, esse andar sozinho por si mesmo, eu estou me vinculando às coisas físicas ainda. A gente tem um sério problema que o nosso vínculo maior é com as rotinas físicas do cotidiano, do dia a dia, a gente está vinculado a isso. A gente foi treinado para isso. E romper essa situação vai doer. Vai ter que largar algumas coisas, a gente não quer largar nada. Então, há uma dor nisso aí. Quando há uma dor, eu recuo. Outra coisa que acontece também é que a nossa idade física ela vai fechando o casulo mais para frente, depois dos 50, 60, 70. A nossa experiência de vida nessa encarnação ela vai se fechando. Quanto mais velho eu estou fisicamente, mais difícil de entrar coisa nova. Então, que eu aproveite um pouco mais. Mas eu estou estudando, eu estou fazendo a reunião semanal, eu estou, né, me dedicando. Mas você consegue fazer um pouquinho a mais do que isso? É só uma sugestão para a gente pensar em cima. E outra coisa que ele falou no início, a questão do amigo, cuidar do amigo, ter amigos, né? Lembrar que esses grandes seres da hierarquia oculta, eles passam um dia a se transformar em amigos também. E aí, digamos que você está em boas amizades, né? Você está como se estivesse seguro, né? Você está com amizades que não te abandonarão nunca mais. Então, você queria destacar a questão da vou devagar porque tenho pressa, e a hierarquia, os seres da hierarquia, esses 65 senhores ou algumas senhoras, eles são amigos a serem conquistados. Excelente ideia. E aí, Lu? Eu estou só balançando a cabeça ali, acho que ela quer falar alguma coisa. Peraí. Nossa, estou aqui, assim, muito tempo que eu li esse livro e você ter trazido
assim, com essa analogia assim tão rica, nossa. Na parte final que você citou, né, do acidente dele, eu não me lembro, porque esse livro, quando li, foi emprestado e já faz uns 12 anos, e eu achei interessante ali que você passou, que você viu o desenho ali, caso me encontres, né? Ele perdido na areia e onde ele caiu, né? Então a gente ali mostrou, né? Dizem que a gente vem para acordar, dormir e morrer. Ele passou por essas 3 etapas. A hora que você passou, que você né, passou ali a vida dele, a trajetória dele aqui na Terra, de acordo com a história que ele trouxe do livro, né, toda a simbologia, ele percebeu muita coisa. Essa frase final, né, é muito interessante. Por quê? Ele não está trazendo um deserto físico, por mais que tenha caído com o avião no Saara, está trazendo o deserto da nossa vida, é uma vida sem nada, sem flor, sem felicidade, sem tristeza, né? O deserto é isso, é a ausência de qualquer coisa, né? Então, ele diz o seguinte: se nós caímos nesse deserto sem nada, não ter nada, lembrar que lá em cima tem uma estrela, e que essa estrela está ali, está presente, que é ele, o próprio Pequeno Príncipe, crescendo. Lembrar daqueles ensinamentos ali. Quando a nossa vida assim perdeu o sentido do deserto, tá fraca, tá sem nada, não tem uma flor, não tem uma árvore para a gente ficar debaixo, não tem uma água, é lembrar da estrela que está em cima. Dentro dessa reflexão, né, a gente entende o porquê de quem persegue essa luz, quando por ela tocada, né, você não encontra outro caminho, entende? Você persegue essa luz até o final, né? Como diz a Rara, não há outro caminho a seguir. Você já está desperto. E a gente, por mais assim, igual hoje eu procuro, a gente está sempre procurando ser melhor dentro desses conhecimentos, né? Eu preciso dos livros para eu me tornar uma pessoa melhor. Como diz, nós somos cegos, né? E para alinhar tudo isso de acordo com as nossas ações, nossas condutas. Todo dia de manhã cuidando do baobá. Sim. Né? A Maristela vai saber melhor do que eu, o pessoal espírita, vigiar e orar. Todo dia de manhã. Sim. Vigiar de manhã e já iniciar a coração do dia. Sim. Obrigada, Lu. Nossa, eu estou sem palavras aqui, porque, sabe? Muito lindo. Ô, Luciana. Oi? Eu peguei outras frasezinhas que eu acho legal compartilhar, né? Ele diz assim: é loucura odiar todas as rosas porque uma te espeta. Às vezes a gente, nos relacionamentos, né, se magoa tanto com uma pessoa e a pessoa se fecha, não quero mais saber, né? E não é assim. Então, aqui, é loucura odiar todas as rosas porque uma te espeta. Muito, muito interessante. É muita coisa, Maristela, é muita coisa. Assim, muita coisa boa. Toda vez que a gente lê ele, tem... Opa! Né? Essa que você falou, que é preciso que suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Olha isso. Às vezes a gente tem que passar por vários relacionamentos, se espetar bastante e igual falou assim, suportar muitas larvas, né, para depois se transformar e acontecer, né? E essa transformação é interna nossa, né? Porque a gente passa a modificar e a gente passa a atrair melhores relacionamentos também, tem isso, né? Aqui outra também. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Quer dizer, eu não posso exigir do Luciano o que ele não tem.
né? Ou uma qualidade ele não tem. Então, o que que ele pode dar? O que que você pode dar? O que que você já conquistou? O que que você já cresceu? O que que você já pode contribuir? Então, cada um pode dar alguma coisa, né? E isso é da pessoa, é subjetivo, Isso é né? interessante, né? Porque quem fala isso é o rei, que é malucão. Todo mundo é súdito para ele, né? Mas o rei, ele tem as duas faces da moeda, a parte boa, que é essa daí, mas tem a parte nenhuma. Ao mesmo tempo que ele vê todo mundo como súdito dele, que ele manda em todo mundo, que ele é o rei, ele também sabe dessa parte da obediência. Ele tem os dois conhecimentos, do bom e do ruim. Só não sabe discernir. Na psicologia se trabalha muito isso, né? O que a gente vê no outro é aquilo que a gente tem. E a gente não pode dar o que não tem. Então, isso daí essas questões filosóficas, elas fazem todo o sentido, né? Que igual a Luciana falou, é um conhecimento que eu busco, mas eu preciso, quando eu coloco isso em prática na minha vida, isso já se torna uma sabedoria, né? Então, assim, esse vigiar e orar, né? Você ora, mas você vigia o quê? Os seus pensamentos, seus sentimentos, né? Aquilo que toca o seu coração, o tempo todo fala isso, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Então a gente tem que olhar com o quê? Com a alma, com o coração. Tem que ter essa intuição, né? Que a teosofia trabalha tanto, buscar essa intuição dentro de si, para você poder enxergar melhor, enxergar primeiro a si mesmo. Se você não se enxerga, você não vai enxergar absolutamente nada, né? Então, primeiro a gente olha para dentro para depois expandir isso para fora, né? É muita coisa. Luciano, interessante a data de nascimento dele, 1900, né? Aliás, a data de nascimento do meu avô, o ano de nascimento do meu avô também. Houve uma, após a Revolução Industrial, aí, vamos falar 30 anos antes de 1900, né? 30, 40 anos antes, houve um derramamento espiritual no mundo, né? Começaram a ser de movimentos para clarear o que viria pela frente, né? Para ajudar na espiritualização das pessoas, né? Me parece que ele conseguiu observar. Se ele é uma pessoa de 1900 e escreveu esse livro, ele conseguiu observar e ele captou essa informação. Eu não sei os detalhes aí, onde ele viveu, onde ele estudou, que tipo de movimento que ele frequentou. Ou ele já veio com isso de nascimento, ou então ele foi em algum local que ele captou isso logo após a chegada dessa espiritualidade no mundo, né? Que é de 1860 para cá. Né? Então, ele conseguiu acessar isso para escrever um livro nesse nível. Né? Quando ele trabalhou no Correio, ele fazia França, América. Não tá América, a maioria é América do Sul, né? Fazia a região dos Andes aqui, Chile, Argentina, e Brasil, a parte sul do Brasil. Tem uma praia no Brasil que é homenagem a ele. A companheira dele era da Argentina. Então ele fazia muito essa ponte aérea Argentina. Depois a gente dá uma pesquisada nisso aí para ver se intui alguma coisa. Mas o aviador, ele é um cara muito solitário, observador também. Ele fica sozinho, em silêncio. Ele faz o silêncio, o aviador. Pelo menos naquela hora que ele está ali pilotando, ele está em silêncio e a observação dele está em alto grau. Ele está observando tudo o que acontece, né? Excelência. Ele viajava sozinho. Até dirigir um carro é a mesma coisa. Você está concentrado naquela função ali. Se desligar o rádio e se eu dirigir sozinho, dá quase a mesma coisa do aviador, quase. Eu pensei nisso que você falou agora, Sandra. Faz um sentido muito grande. E aqui eu assisti um filme essa palestra que o Luciano trouxe, eu vou passar para vocês depois o filme, que assim, quando se está nesse caminho, eu gostei muito dessa reflexão do filme, que né, eles estão numa assim, eles são atacados. Foi na época em que os chineses atacaram ali o Tibete, né, que invadiram. E a mensagem dos mestres, aqueles que já estavam muito além,
um disse, você pode me tirar essa vida, mas não o direito da próxima. Então, assim, a pessoa está acordada, né? Ela tem... Qual o filme? 7 anos Já de Tibete? desperta, né? Já despertou para isso, já sabe o que está Isso, fazendo. então, assim, o conhecimento, os nossos estudos, com o tempo, hoje eu me vejo como uma pessoa melhor. Às vezes eu penso, não será uma ilusão? Mas não é uma ilusão. Tem como a gente se policiar, a gente descobrir a resposta dentro da gente para todos os campos. Se fortalecer e a gente passar esse fortalecimento também para os outros, mas estar atento para que essas energias também nos contaminem, porque às vezes em desencontros do dia, no trabalho, acontecem, né? Coisas desagradáveis e a gente fica contaminado, mesmo buscando. Eu passei por uma situação ontem que eu fui dormir mal, né? Mas a gente tem que saber perdoar. Perdoar porque quando você perdoa, você descarrega esse lixo. Para mim, o perdão hoje eu entendo assim, lixo, mas é difícil até desapegar desse lixo, entende? É um lixo, é uma pedra. Aí você vê com o tempo como que esse lixo te traz essas dores emocionais e como você vai se livrar dela. Você precisa de um monte de coisa, cara. Aí você precisa do conhecimento esotérico, você precisa de uma sabedoria, você precisa de um monte de coisa para tirar, porque você está cego. Enquanto você não saber desprender disso mesmo, você fica carregando, é um lixo. Aí, se você dá o perdão, entende que cada um está no lugar, mas aceitar, leva um tempinho, sabe? Porque você fica impregnado, é energia, né? Que a Preciso que eu gente troca. tolere as lagartas se quiser conhecer o borboleta. Dizem que os nossos inimigos são nossos maiores mestres. A gente tem um treinamento, Luciana, que a gente é reativo às coisas, bom, ruim. O Sim. dia inteiro a gente fala que é bom ou ruim. A gente tomou água aqui na reunião nesse copo aqui. Esse copo é bom ou é ruim? Não sei. É bonitinho e tal. Aí eu tomei água nele. Mas se viesse um copo que eu acho feio, eu não tomaria água. A gente faz isso o dia inteiro. Todos nós fazemos. Se o copo eu acho feio, eu não quero tomar água. E a gente tem que parar com isso. Entender que é uma reação do nosso corpo astral emocional que quer falar se é bom ou bonito, é bom ou ruim, feio ou bonito. A gente faz isso o dia inteiro. A gente tem um treinamento da nossa... Eu estou com um treinamento de 52 anos. A idade que eu tenho, eu fui treinado a fazer isso, né? Aí, se tomar um copo, aquele copo americano, eu vou achar feio. Se for um copo de plástico, eu não quero tomar. E a gente faz isso o dia inteiro, com todas as coisas. Mas o que E importa é assim, a água, o conteúdo que importa é a água. nós podemos também filosofar em cima da frase, quando ele fala assim, todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas lembram disso. Aí, Luciano, quando você relata essas pessoas difíceis de cruzar o seu caminho, aí a gente entra com a compaixão, que quando eu li isso aqui, eu faço uma reflexão assim, poxa, a imaturidade e a maturidade, né? Então, muitos de nós, a gente tem uma imaturidade emocional, espiritual, né? Então, a gente, às vezes, machuca o outro, agride o outro, por essa infância psicológica, a gente é imaturo. Mas aí, quando a gente cresce, se torna um adulto, vamos dizer assim, já um bom aprendiz, a gente esquece que lá atrás a gente cometeu as mesmas coisas que o outro fez conosco, entendeu? E aí, quando o outro tem essa atitude, a gente tem esse olhar de compaixão, né? Ah, eu já fui uma criancinha, né? Nesse sentido de desconhecer. É um outro lado filosófico, porque aqui também a gente pode também levar a criancinha no lado puro e tal, né? Porque a gente também lembra de Jesus quando ele fala aquilo, vem a minhas criancinhas, só entra no reino dos céus quem for criancinha. Então, assim, tem várias nuances para filosofar em cima de uma frase, né? Mas quando você relatou essa questão da dificuldade que você passou ontem, eu lembro disso, porque é um método que eu aprendi na Joana de Ângeles, entendeu? A gente olhar para o outro e perceber que o outro está naquela fase, sabe? É numa fase ainda de instinto, de agredir,
tem tantos problemas que aí a gente tem que olhar e silenciar e entender o outro naquele limite dele, entendeu? Que ele tem a necessidade ainda dessa reação. E isso é bacana também da gente filosofar em cima para a gente entender um pouquinho o outro, né? Porque o outro também, como você falou, é o mestre. Ele vai o quê? Você vai ter que ter paciência, tolerância, perdoar, né? E compreender. E se você coloca o outro nessa infância ainda psicológica, emocional e tudo, você consegue. Que outro? O outro que relaciona. Porque é no outro e nos relacionamentos que a gente vê as nossas sombras, os nossos defeitos. Senão, minha filha, se a gente não relacionar com o outro, a gente não olha para dentro da gente. É incrível isso, né? E essa resposta disso aí que a gente... Porque não tem como você se isolar, né? Eu posso estar aqui estudando, lendo, mas não adianta nada eu me isolar aqui, senão qual é o sentido de ler? Não existe, você não está experimentando. Então, a vida coloca a gente em confronto a qualquer momento, né? Então, esse confronto faz com que a gente reflita também, porque você passa, aí você vai dormir, por exemplo, você pensa naquilo ali, então você vai amadurecendo esses acontecimentos, e às vezes na hora você viu de um jeito e você apontou psicologicamente, né? No campo psíquico você também atingiu o outro, porque você pensou, né? E aquilo ali é o orgulho, né? Ele fere, ele é pontiagudo. Mas com o passar, o outro dia, se a gente libera aquilo ali, depois aquilo ali vai atingir. Essa compaixão nossa também, ela estende até o outro. Eu já passei por muitas situações de coisas que eu cometi, que eu falei, eu estou fazendo, ninguém está vendo. Que depois eu vi pessoas falando, caramba, aprendeu como? O nosso rastro, ele fica, sabe? Depois você, caramba, cruzes. Entende? Que isso? Isso mas não é... esses desafios, Luciana, igual o Pequeno Príncipe, né? Ele foi sendo desafiado de planeta em planeta, ele foi se desafiando, conhecer outras coisas, né? Então, a gente se desafia e vem eu não gosto de falar dificuldade nem problema, aprendi isso com o Falcone, a gente troca por desafios. Nossos desafios existenciais acontecem para a gente crescer, né? E o Pequeno Príncipe, quando ele retorna para o planeta de novo, ele já está crescido, né? Ele aprendeu, ele tomou lições, e a nossa jornada é essa, é de constante aprendizagem. A gente erra, repara, reconstrói e segue, não tem e outro muitas caminho. vezes, igual ele relatou ali né, o fim dele, assim, nessa encarnação, né? O que aconteceu, o corpo dele foi encontrado? Você disse 6 dias depois e tal, Lu? Foi. Então, tem muitas Aí pessoas... ele pediu para a cobra picar ele, né? Essa parte aí que a gente não falou com muitos detalhes disso. Então ele foi encontrado vivo? Não, já desfalecido, né? Porque o Pequeno Príncipe vai até a serpente, né? E pede para a serpente picá-lo para ele poder voltar para casa. Aí ele até conversa com ela, não vai doer muito, não. Não, meu veneno é rapidinho, letal. Então ele pede para ser picado ali para ele poder voltar para casa. Porque o corpo é muito pesado. Achar que eu estou morto, mas na realidade eu não morri. Não, está morto, sim. Então, muitas vezes, tem muitas coisas que a gente faz, que você acha que você tá, no caso dele aí, que eu não sabia disso, ele estava fazendo algo que nem ele sabia. Seu ventilador tá atrapalhando um pouco. Você está com o ventilador aí, né? Não, é a janela aberta, está ventando muito, estou sendo soprada aqui. Hoje tem ventilador. Não, eu penso assim às vezes. Tufão. Mas já aconteceu com vocês de às vezes vocês estarem fazendo alguma coisa que aquilo ali fica, depois falando que aquilo ali era uma verdade? Ele estava aplicando uma verdade, que por mais que ele estava lúcido disso, lúcido, mas entende, era uma verdade, não ficou um rastro. Você falou, ele morreu 1 ano depois sem saber o que ele estava sabendo. Ele já estava sendo tocado, ele já estava perseguindo a luz, mas ele não sabia, entendeu, que essa luz era tão grande, porque quantas pessoas leem
O Pequeno Príncipe, sem assim um embasamento, igual a gente está estudando isso aqui, que já sente tocado, toca, sabe? Esse livro toca muita gente. Aí você imagina, e nós, Lu, a gente que já busca esses conhecimentos, né? A gente tem uma percepção. E essas pessoas que não têm, e mesmo assim elas são atingidas por essa luz. Eu acho isso marcante. Eu gosto de sempre fazer uma analogia, ou quando a gente está lendo mesmo, de um autor e tal, a gente sente uma veracidade. Então, assim, eles têm um compromisso, é diferente de um escritor de novela que ele está escrevendo, mas ele não tem um compromisso com o público. É uma coisa, assim, totalmente ilusória, para deixar as pessoas, sabe, ali afundadas. Né? Ô, Luciana, nessa sua fala, sabe o que eu me remeteu aqui? Quando a gente lê O Pequeno Príncipe na infância, a gente tem uma outra ideia, mas aí a gente vê na fase adulta, a gente relê, a gente, nossa, como assim? Tem um monte de questões. E talvez quando a gente for ler lá, quando a gente tiver mais velhinho, a gente vai ter ainda outra percepção aí. Bacana isso, porque ele vem acompanhando de acordo com a nossa maturidade, né? A gente vai aprendendo, e aí a gente vai lendo com outros olhos. Isso também é bacana do Pequeno Príncipe, né? Ele acompanha as faixas etárias. Né? Assim. Ele deixa um rastro mesmo, como eu estou dizendo, que eu passei por situações que eu deixei coisas ruins, como deixei coisa boa. Então, hoje eu procuro andar no caminho, por mais que eu escorrego, eu tropeço muito, mas eu percebo. E nós, semana passada, eu estava conversando com a Raquel, a importância que a gente tem de atuar em outros campos, gente, porque eu percebo que isso funciona, sabe? A gente pega, assim, a gente consegue acessar o campo sutil de muita coisa. Consegue. E ele diz lá no início, dedico esse livro a um adulto que tem fome e frio. A gente tem fome do infinito, né? E não só fome do corpo frito, né? A miséria, nossa, é achar o que o conhecimento é só para, como disse, esse conhecimento para ganhar o intelecto. Não, a sobrevivência. A sobrevivência. Então, ele não deixa você desenvolver o sentido. Você desconhece, até um médico que está estudando, ele desconhece isso, ele está ali, mas é muito mecânico. Esse conhecimento pragmático, pô, ele é muito ruim. A gente percebe que tem pessoas boas atuando aí em campo, até da política, tem pessoas interessantes, mas é difícil disso entrar na cabeça das pessoas, porque isso não é colocado desde novo. Tem pessoas boas. A gente percebe, tipo, que por estarmos sob uma lei de desenvolvimento moral, isso vai acontecer só, que devagar, a gente fica doido para colocar esse tempo para frente, porque a gente sente que isso movimenta. Se a gente, imagina se todo mundo, se 30% da população tivesse aí, caramba, poxa, isso ia atingir mais pessoas, sabe? Atinge. Então, Luciano, o que a gente estava falando que a hierarquia são poucos mestres iluminados, né? Quase nada, 65 mais ou menos, e uma população gigantesca de 60 bilhões de almas que não consegue acessar isso ainda. E, então, a gente está num período que não é, porque é 2022, está num período bom, não é. É uma coisa que está caminhando muito devagar e é só o ano 2022 de tecnologia que a gente tem, mas a tecnologia não ajuda você a se iluminar, né? Você se pegar esse caminho e se iluminar. Ela funciona para coisas, atividades cotidianas, né, de trabalho ou de entretenimento, né, ela vai ajudar para isso. E muita coisa nos distrai desse caminho, distrai. Agora, quando a alma chega naquela encarnação que ela vai falar, agora é para mim, é nessa, ela vai ter que abandonar muita coisa do cotidiano, desse treinamento equivocado que a gente teve, né? Uma hora vai ter que abandonar isso, senão não tem espaço para novidade. Tem uma frase lá também no meio do livro, penso que é na parte da raposa, né? Aí ele diz o seguinte: só os caminhos invisíveis do amor libertam os homens. O invisível oculto é a mesma coisa, né? Esse nome. Só então, o caminho oculto do amor liberta os homens.
chegará a hora que eu vou aprender o invisível, eu tenho que enxergar o invisível, ter a visão do invisível. Senão eu fico nesse mundo aí, coisa que a A gente já gente fica conhece. procriando, né? A gente procria e E não cria. repetindo, e repetindo. É, é. Foi Imagina a gente, aquilo que passou imagina a semana gente. passada que eu passei a frase do Platão, lembra? Uhum, sim. Imagina eu ficar morrendo e nascendo aí para quê? Para sofrer bullying, se é que sofreu, batalhar uma faculdade, um trabalho, vai ficar até quando nisso, né? E sendo que é possível que essa mente, um dia, ela venha mais preparada e que ela passe com grande facilidade por tudo isso. Tanto a questão da juventude, da adolescência, da infância, juventude e adolescência, quanto a achar o espaço no mercado de trabalho, a tendência é que seja muito mais fácil se você tiver uma mente mais uma consciência mais evoluída. E outra coisa, aproximar deles, que eu estou chamando de amigos, fazer amizade com eles, você vem na encarnação, você vem protegido. Nada de mal vai te acontecer, a menos que o ruim que vai te acontecer é para você aprender. Mas você está protegido por eles, desde que você tenha se preparado para conhecê-los, né? Ô, Sandra, isso aí que você falou, porque na nossa cabeça, mas não é na nossa cabeça. A gente sabe que existe, senão a gente também não perseguia, né, os ensinamentos. E no caso ali, eu vejo a história de muitos que ascenderam, né? É preciso merecer, né? Você não vai, como se diz, a flor não é nossa, você tem que percorrer um caminho para que isso seja derramado em nós, entende? Não é um conhecimento que ele é dado, entendeu? A revelia. Ele é Sim, derramado aos poucos. é uma preparação que você faz a preparação, você vai entendendo e se preparando. E está disponível desde sempre para todos, mas as pessoas não estão preparadas. Quando eu vou entendendo isso, me aproximando disso e vivendo isso no dia a dia, aí a coisa acontece. Porque eles vão olhar que você está se preparando, pode receber mais uma carga. Aí eles vão te mandar uma carga a mais, você está preparado. Não é eu estou vivendo, 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 e um dia alguém me manda isso. Não, não funciona desse jeito. Igual as pessoas ficam ali fazendo, vou estudar aquilo ali, porque vai. Aquilo ali, igual essas escolas tem iniciáticas mesmo que acontece, como é que ele vai dar iniciação se ele mesmo desenvolveu nem capacidades, entende? Do autocontrole nele. É uma coisa assim muito O exemplo ilusória que clássico está aí no mercado, fazem mercado, sabe, de coisas assim. O exemplo disso aí, Luciana, é que Jesus, com seus discípulos, aqueles discípulos não eram pessoas aleatórias. Podia ter pescador, podia ter qualquer profissão lá, e profissões mais humildes, podia ter. Mas aquilo foi tudo preparado para acontecer aquilo. Não eram pessoas aleatórias, eles já eram conhecidos. Sim, Não que já tem como estavam no ser caminho há pessoas muito tempo. aleatórias. Sim. Já se conheciam, né? Se o Jesus virou mestre naquela encarnação, eles eram discípulos colegas, no mínimo isso. E daqueles Esses 12 ali. estudos, eu penso às vezes assim, como que vai, né? Pô, a gente conhece uma pessoa de um lugar, outro de ali, falei, caramba, essa pessoa também está nessa mesma busca, porque é uma busca interna, né? Eu ouvi uma frase, eu citei isso, eu me lembro da Sinira, saudade da Sinira, e o brilho do sol você alcança, né? O brilho do sol chega até você. Então, como você alcança o brilho? Você pode fazer um estudo do sol dentro da água, senão você vai queimar as retinas. Mas o brilho de Júpiter, como você alcança o brilho de Júpiter? Né? É algo, né? Vai além. Então, assim, essas coisas fazem a gente deslocar a nossa consciência, né? Assim, se colocar no outro lugar. Aí é o coração, né? Alinhar tudo isso. Gente, é bonito demais. E tem como a gente passar isso para as pessoas também, sabe, Sandro? Derramar esse derramamento que os mestres nos dão. Um professor também, quando ele encontra um aluno com dificuldade, se ele colocar num caminho ali de mestre, eu vejo isso em mim, sabe? Quando eu vou fazer alguma coisa com amor, sabe? A gente consegue fazer dar a luz.
Conseguimos. isso aí. Você entendeu? Não tem como falar. Eu acredito que vocês não tem como falar. Eu não encontro palavras ainda, sabe? Mas tem. Gente, pessoal, o assunto vai longe se a gente ficar aqui. Eu vou precisar sair, que eu tenho que buscar minha filha. Ô, Santos, deixa aí para nós. Abriu e fecha. Já? Não, Vai? não. Mais radiante do que o sol, mais puro do que a neve, mais sutil do que o éter, é o ser, o espírito dentro de meu coração. Eu sou este ser sou eu. Que assim seja. Sim, seja, gente. Obrigada, Luciana.